Rafael, vamos começar falando já sobre o próximo jogo do Mengão, o próximo confronto, que vai ser a partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 22ª rodada da competição. O Flamengo atualmente é o terceiro colocado, tem 2 jogos a menos e viaja para enfrentar o América Mineiro lá em Minas Gerais. E a notícia que saiu agora à noite é que o Flamengo já tem aí uma baixa, que é a do Everton Ribeiro, que será poupado do duelo contra o América Mineiro. O Meia vinha de uma sequência forte de jogos e chegou a jogar sem estar 100% contra o Grêmio no último fim de semana. Só que, em contrapartida, Felipe Luiz e Arrascaeta voltaram a treinar com o elenco. A pergunta que eu te faço, Rafael, para a gente começar então a nossa live com tudo, é qual equipe você mandaria a campo para enfrentar o América Mineiro, visto que logo após o jogo tem uma decisão válida pela semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, mesmo tendo vantagem de 2-0. Como é que você mandaria o Mengão a campo neste próximo domingo, às 11 horas da manhã? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta difícil. Porque, para mim, a gente já entrou naquela fase em que os jogos do Brasileirão também são decisivos. A gente teve uma derrota no último jogo, foi uma derrota que, em termos de tabela, custou caro para o Flamengo, né, Cleitinho? A gente estava dependendo só das nossas próprias vitórias, das nossas forças, agora já não dependemos mais. Então, fazer esse equilíbrio de como poupar é bem difícil. Mas é lógico, nesse ponto, o departamento médico, a fisiologia do Flamengo é soberana. Quem tiver a ponto de estourar, tem que sair realmente e se guardar para o jogo contra o Barcelona. Até porque nós tivemos uma sequência de contusões musculares muito grande, né? Tivemos o Bruno Henrique, tivemos o Felipe Luiz, tivemos o Diego, tivemos o Arrascaeta. Tudo que a gente não precisa agora é alguém estourar um músculo e ficar aí no mínimo 2, 3 semanas. Então vamos lá fazer aquele exercício de escalação do time. Para o gol, Diego Alves mesmo. Na lateral direita, Mateuzinho. Não por questão de poupar jogadores, mas por justiça. Eu acho que é justo que o Mateuzinho tenha esse jogo. Na zaga, Davi Luiz para continuar pegando o ritmo e aí podendo sair durante o jogo, como aconteceu contra o Barcelona. E ao lado dele, já que o Rodrigo Caio cumpre suspensão, jogaria o Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo Henrique, tirando essa dupla ideal, é o melhor zagueiro que a gente tem. Talvez o Léo Pereira tenha passado um pouco, mas acho que ele já voltou para o final da fila com a cotovelada que ele deu e a expulsão do jogo contra o Barcelona. Ele pisou na bola, e isso aí é motivo sim para o jogador ir para o final da fila. Uma expulsão por lance de jogo, como foi a do Isla contra o Grêmio, tudo bem, ela faz parte, mas aquela ali não. Lateral esquerda, Ramon ou René? Eu não acredito que o Felipe Luiz volte já, tá? Não acredito, acho que ele ficou muito tempo fora, tá voltando de contusão muscular. Se o Renato pensa em usar o René contra o Barcelona, eu iria com o René para ele ter esse tempo. Meio campo, Arão e Thiago Maia. Na dupla de volantes, também por justiça, o Thiago Maia merece ser titular desse time. Na frente, vamos lá, Andrés Pereira na do Arrasca, Michael pelo lado direito, onde ele também consegue jogar, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e Gabigol na frente. Tinha alguém suspenso? Estava só o Rodrigo Caio suspenso, né? Eu acho que só o Rodrigo Caio. Meu time é esse aí, acho que tem time. Não sei, por exemplo, como o Kennedy está treinando, poderia ser uma opção ali, na do Everton Ribeiro. Ele não me pareceu bem no último jogo, não me pareceu ter mobilidade suficiente para a gente dizer que ele já está em perfeitas condições de jogo, ao contrário do Michael. Seria muito incômodo ver o Isla começando. Apesar de toda a comoção da torcida do Flamengo, que apoiou muito o Isla e que, para mim, é por aí mesmo. O torcedor tem direito de protestar, mas apoiar em primeiro lugar, porque se o cara tiver mal, é pior para a gente. Então, eu acho que essas são duas posições, assim, um pouco delicadas. E você não falou da lateral esquerda. René, né? Eu iria de... A minha preferência era o Ramon, mas muito provavelmente ele vai de René.
Eu achei que o René jogou bem, cara, contra o Barcelona, sobretudo na fase defensiva. Na ofensiva ele fez o que ele se propõe a fazer, que cara, é pouco. o problema do René é que o que ele me entrega, eu já sei. Assim, é para cobrir uma lacuna, sabe? Não é para ser uma solução. Eu prefiro apostar no Ramon, que fez uma boa partida contra o Palmeiras. Eu não vi o jogo, mas eu vi os comentários e todo mundo falou muito bem dele, principalmente defensivamente. E aí o resultado de um bom jogo contra o Palmeiras é ir para o banco. Entendeu? É esse o sentimento. A gente elogia tanto o Renato na questão da gestão de elenco, que eu acho que nesse momento a gestão de elenco deveria ser feita. Dar oportunidade para alguns jogadores e colocar eles para jogo, entendeu? Então é assim, é meio complicado, mas. Cleitinho, eu posso ser um pouco do contra aqui, cara? Com certeza. Gestão de elenco, cara. Não vou nem falar de gestão de elenco, porque eu nunca participei de um elenco de futebol. Vou falar um pouco de gestão de grupo, cara. Eu gosto muito quando a gestão de grupo, ela pode ter vários aspectos, mas ela tem que estar sempre baseada na justiça. Eu acho que dentro de um grupo você tem que ser premiado por aquilo que você entrega. Se você entrega um resultado muito bom, eu acho que aquilo tem que ser valorizado. Como você faz isso no futebol? Você faz isso a partir do que o jogador faz nos treinos e principalmente nos jogos. Então, essa forma de fazer a gestão do elenco, que privilegia aspectos pessoais e muitas vezes sacrifica um jogador que está jogando bem, eu vou te ser bem sincero, eu acho que ela me incomoda, ela me incomoda. E eu não sei até que ponto isso é bom para o grupo, porque você fala, não, se a gente tirar o Isla, a gente não pode perder o Isla, e o Mateuzinho que está jogando melhor e está pegando um banco. Esse jogador não fica insatisfeito, ou então é sempre um jogador jovem que pode ser contrariado, talvez o jogador medalhão não. E eu estou falando de gestão de grupo, porque para falar de futebol, piorou, porque não estou cornetando o Renato Gaúcho não, hein, galera, acho que ele está indo bem, pode acontecer um tropeço hoje, mas dentro do que a gente tem, eu acho que o Renato Gaúcho é um cara capaz de levar a gente, pelo menos, a um título da Libertadores aí. Talvez Libertadores, mais alguma coisa. Mas eu gostaria de ver uma mudança um pouco sutil nisso aí, cara, em que a escalação fosse determinada mais pelo futebol e um pouco menos por critérios da relação com o grupo e esse tipo de coisa, até porque, como você falou, está afunilando. Volta de semifinal de Libertadores, depois nós vamos para uma semifinal de Copa do Brasil, e um brasileiro que, se perder ponto de bobeira, igual perdeu para o Grêmio, depois fica difícil pegar. Então eu gostaria que houvesse pelo menos uma reflexão em relação a isso. Faça gestão de grupo, trabalhe os jogadores, dê chance para todo mundo, mas não deixar o futebol em segundo plano na hora de escalar o time. Eu acho que isso aí é prejudicial, Cleitinho. Vamos falar agora rapidinho sobre o Gabigol. Você falou do Gabigol, eu até concordo. Jogador fominha, quer jogar o tempo inteiro, mas você vê alguma oportunidade para o Pedro também ter alguns minutos a mais aí, começando de titular, poupando o Gabigol para essa partida, ou você acha que não há condições, o Gabigol vai para o jogo mesmo? Aí a gente volta para aquela questão da gestão do elenco, né? O Gabigol é um jogador que, quando não joga ou é substituído, se mostra muito incomodado. E eu acho que dessa forma ele vai conseguindo induzir o técnico a fazer o que ele quer, que é não ser substituído. Ele é um cara... Por um lado, isso é bom. É bom que a gente tenha um jogador que queira jogar, que queira fazer gol, que queira ser artilheiro, que persiga metas aí de gols, de títulos, claro. Mas, por outro lado, eu acho que o técnico ele tem que saber interpretar, saber fazer a leitura de quando o jogador vai ter que saber ficar emburrado e vai ter que saber aguardar um pouquinho. Você está falando do Pedro. O Pedro foi um cara que oscilou esse ano, possivelmente ele teve uma decepção em não ir às Olimpíadas, que foi uma coisa que parece ter afetado o futebol dele,
E eu gostaria muito de ver o Pedro jogar mais. Mas, infelizmente, não sei se porque os nossos treinadores não conseguiram adaptar os dois, Pedro e Gabigol parece ser uma dupla que não dá tão certo. Se você comparar o que acontece em campo, por exemplo, quando está Bruno Henrique e Gabigol e Pedro e Gabigol, é totalmente diferente. Às vezes parece que o jogo até fica amarrado, parece que isso pode ser entrosamento, isso pode ser porque o técnico não soube adaptar os dois à função, até porque o Gabigol já jogou com outros atacantes de uma característica de jogar mais centralizado. Por exemplo, no Santos, ele era mais um atacante de lado de campo. Não à toa, o Jorge Jesus queria trazer o Balotelli lá atrás, eu não sei se você lembra disso, ele queria um centroavante diário, uma referência. Em princípio, até chegaria para ser titular, para jogar junto com um jogador dessa característica. Então, eu não sei se foi porque eles não conseguiram se acertar em campo ou porque um técnico ainda não conseguiu encontrar o esquema ideal para que esses dois jogadores possam ser titulares. Mas o fato é que Pedro e Gabigol não foram bem juntos. Se esse é um problema sem solução do ponto de vista do técnico, não tem jeito. Para um entrar, outro tem que sair. E aí você esbarra no problema do incômodo do Gabigol, desse absurdo que ele acha ser substituído. Pode ser, Miro. Cara, eu gostaria muito de ver os dois jogando juntos. Eu acho que a gente poderia dar principalmente no ano passado. Cara, no ano passado, o Gabigol até teve uma contusão, o Pedro entrou, o Pedro estava fazendo gol todo jogo, meteu golaço na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu lembro que fez gol contra o Inter, fez gol contra o São Paulo, o Pedro estava brocando todo o jogo. Mas quando voltou o Gabigol, o Pedro foi para o banco. Eu acho que é algo que o técnico do Flamengo tem obrigação de pelo menos considerar a possibilidade, porque é muito talento e muita capacidade de decisão. Um técnico que conseguir acomodar num time, por exemplo, Gabigol mais pela direita, Bruno Henrique mais pela esquerda e Pedro centralizado, se esses caras estiverem num bom dia, é um ataque praticamente imparável. É um ataque que cada um tem uma característica específica de jogo, mas eles compartilham algo em comum, são decisivos. Então, quem conseguir botar esses três para jogar, vai ter o ataque dos sonhos. Quem for mais velho aí vai lembrar, a gente achou que já teve o ataque dos sonhos, com Edmundo, Romário e Sávio, quando Edmundo chegou no Flamengo lá atrás. Não foi o ataque dos sonhos, a gente não ganhou nada com esses caras, mas talvez o ataque dos sonhos até esteja aí. Mas aí a gente tem que voltar para a realidade do momento. Hoje, vocês acham que Renato cogita essa dupla de ataque, Gabigol e Pedro? Eu acho que não. No máximo para algo circunstancial, algo que pode acontecer durante o jogo. Aqui, ó, o Davi Silva me falou, ó, se não faz sentido ter Pedro e Gabigol juntos, não faz sentido Pedro entrar e o Chatão não sair. É mais ou menos nesse ponto que eu queria tocar. Por exemplo, é muito fácil você querer que os dois deem algum resultado já no decorrer da partida, sendo que às vezes um jogo muda totalmente a sua tônica quando você está durante, né? Quando começa é um jeito, durante é outro e termina de outra forma. O jogo tem muitas nuances, né? São muitas coisas diferentes. Então, assim, eu tentaria começar com o Pedro. Acho que é uma boa oportunidade, visto que o Everton Ribeiro não vai jogar. É uma outra variação. E aí a preocupação de quem vai municiar esses caras, a preocupação é sanada com mais uma possibilidade de você fazer uma outra variação, que é ter o Andréas Pereira jogando um pouco mais adiantado. Eu acho que é totalmente válido. Quando eu estava falando sobre o Thiago Maia, levantamos uma bola no último pré-jogo que o Thiago Maia pode ainda estar sentindo os reflexos da lesão que ele teve. Ainda não estar fisicamente bem para começar jogando em alto nível, e aí o Renato está dando essas oportunidades aos poucos. A minha expectativa de verdade é que seja isso, porque esse cara no banco é um desperdício de talento e um futebol invejável, eu diria, um dos melhores segundos volantes. Segundo não, porque o cara atua como volante em qualquer momento do campo, né? Qualquer lugar.
mas um cara diferenciado, né, o Rafael? Você acha que isso pode fazer sentido? Eu acho que pode fazer sentido, mas não é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho da entrada do Thiago Maia não é de um jogador... É muito diferente da impressão que eu tive quando entrou o Kennedy. Quando entrou o Kennedy, eu vi um jogador lento, pesado, com dificuldade de arranque, sem aquela aceleração, sem explosão muscular. Mas, lógico, não é só isso. De repente, o Thiago Maia está bem fisicamente, mas não tem resistência suficiente para manter a intensidade por 90 minutos. É uma possibilidade. Mas, de novo, não é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que o Renato tem uma certa predileção pelo Diego, até por considerar o Diego um dos pilares desse time, por considerar que é um jogador importante de grupo. E eu concordo com isso tudo, tá? Eu sou fãzaço do Diego. Eu só acho que tem um cara jogando melhor que ele. E aí ele precisa ir para o banco e dar a vez para esse outro jogador. Eu acho que isso, primeiramente, motivou, porque eu lembro, eu mesmo aqui, e acho que praticamente unanimidade do Zona, conforme o Thiago Maia veio jogando, todo mundo impressionado e pedindo que ele fosse titular por merecimento. E aí, depois chegou o Andréas Pereira, que tomou a posição de segundo volante ali de uma maneira até atípica. Ele chegou, entrou poucos minutos contra o Santos e lá estava ele como titular. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente o cara chega, vai entrando aos poucos e ganhando a posição. Eu lembro que a gente até discutiu aqui, Cleitinho, se o Andréas não estava fazendo algo extraordinário nos treinos. Foi até eu que levantei essa bola aqui, tentando entender por que ele seria titular. Falei, pô, será que esse maluco chegou e comeu a bola de uma maneira tão assustadora no treino que ele virou titular? Não sei se isso aconteceu, mas acho que ainda não se refletiu em campo. Acho que ele já melhorou muito contra o Barcelona, sobretudo com a bola. Sem a bola, ainda não me parece ter a pegada do Thiago Maia. Tá? Como segundo volante, ele funciona bem, mas ainda parece que está se adaptando ao esquema do Flamengo. Eu acho que para um jogador com um poder de marcação um pouco menor, eu acho que ele precisa mais que o esquema esteja bem redondinho. Eu acho que um jogador que tem uma capacidade de marcação extraordinária, por exemplo, um Thiago Maia da vida, um Coelar, ele consegue superar certas dificuldades, uma certa desorganização tática. Ele consegue ser um bom volante num time que não se defende tão bem, ou num time que não tem arrumação ideal. Não me parece ser o caso do Andréas. Para mim, para que o Andréas se firme como volante nesse time, o Flamengo precisa defender melhor como um todo. O Flamengo precisa ter uma pressão pós-perda melhor, o Flamengo precisa ter uma pressão alta melhor, o Flamengo precisa ter uma compactação maior. Se a gente conseguir, taticamente, ser um time de boa defesa, eu acho que aí sim a gente pode considerar o Andréas Pereira como uma solução ótima para a segunda volância. E eu espero que a gente chegue nesse nível. Por enquanto, inclusive, eu ainda prefiro o Thiago Maia. Nesse jogo contra o Barcelona, eu vi alguns problemas que o Flamengo precisa corrigir. Compactação, saída de bola, vi alguma certa dificuldade. A pressão pós-perda não existe mais no Flamengo, né? Isso me preocupa também. É um problema, é uma adaptação que no início do Renato Gaúcho vinha tendo. Lembro até um jogo contra o Corinthians, cara. O Flamengo jogou muito bem aquele primeiro tempo contra o Corinthians, amassou o Corinthians e fazia uma marcação, pressão muito interessante. Hoje já não faz mais tanto isso. E em alguns momentos do jogo, a gente até falou no pós-jogo, né, Rafael? Desse último jogo, que o Flamengo alterna muito a questão de propor o jogo e jogar reativamente. O que tem dado certo, o Flamengo conseguiu fazer um gol de contra-ataque, o segundo gol sai de um contra-ataque fulminante, matador, com muita velocidade, mas isso preocupa a parte, por isso que tem muita gente, talvez, mesmo com os resultados sendo ok,
muita gente ainda tem um pé atrás com o trabalho do Renato Gaúcho. Você pensa dessa forma também? Como é que você enxerga isso? Como é que você viu a partida contra o Barcelona de Guayaquil, para a gente também já soma, acho que com tudo que a gente está falando, projetando o próximo jogo, né? Eu penso exatamente dessa forma, cara, e eu tenho uma preocupação. A gente tem falado muito, né, que o Flamengo tem sido um time que se caracterizou por ter um contra-ataque mortal. E isso tem que ser muito valorizado. É importante o time ter essa espetada e tal. Não é, sinceramente, o estilo de jogo que eu prefiro. Não é o estilo que eu acho que seja o ideal para o que eu imagino de Flamengo, ainda que o time do Flamengo seja muito bom nesse tipo de jogo. E eu acho que nem é o futebol que o Flamengo vem apresentando nos últimos anos. Eu acho que o Flamengo estava se caracterizando por ser um time que mudava pouco de característica, mesmo com a saída dos técnicos. E eu não estou nem falando de Jorge Jesus, não, tá? Estou falando de Zé Ricardo, estou falando de Barbieri, estou falando do que o Flamengo apresentava. Em que me preocupa essa versão do Flamengo, que é melhor sendo um time reativo do que propondo o jogo lá na... quando eu digo propondo o jogo, eu digo assim, sufocando o adversário, tocando a bola, impondo o seu jogo de toque de bola. Quando o Flamengo passa a ter mais eficiência no contra-ataque, ele vai precisar que o outro time tenha também uma proposta de jogo que encaixe. E o que eu estou reparando, não sei se você teve a mesma impressão. O Flamengo é um time pouco eficiente diante de times com linhas baixas. O Flamengo encontra dificuldades. Porque hoje, qualquer torcedor do Flamengo, torcedor, qual é o seu cenário ideal para o jogo? Vamos fazer um gol logo no início. Por quê? Porque você sabe que o outro time vai vir para cima de você para pelo menos tentar empatar, e você vai espetar 3, 4, 5 contra-ataques, vai meter 2 gols e vai matar o jogo. Esse é o jogo ideal para o Flamengo hoje. Foi um cenário que aconteceu no 4-0 do Grêmio, né? Vamos exemplificar. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo teve espaço, porque o Grêmio teve que vir para cima, né? Estava com 1 a mais. E foi justamente a superioridade numérica que obrigou o time do Grêmio a ir para cima do Flamengo, coisa que não fez no primeiro tempo, quando jogou talvez até melhor do que o Flamengo. Então, a gente chega nessa situação de ver, por exemplo, o Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, com um jogador a menos, a gente imaginando que o Flamengo ia sufocar, teve até algumas chances, mas ficou um pouco abaixo do que a gente estava esperando. Então, eu acho que o Flamengo precisa, até para ser um time mais versátil e até para não depender tanto do estilo do adversário para fazer um grande jogo, o Flamengo precisa voltar a ser um time que saiba pressionar. Aquele time que toca a bola, aquele time que ataca de maneira organizada, aquele time que tem por conceito de jogo não devolver a bola à toa para o outro time, conservar a bola. Aquele time, a gente se acostumou a ver o time do Flamengo fazendo aquele balanço, a bola ia do Felipe Luiz, passava, ia lá na lateral direita, voltava, até que a gente conseguia quebrar o equilíbrio do time adversário. Essa é a forma de futebol que eu, sinceramente, gosto mais. Você abre mão um pouco do contra-ataque, mas você tem um time que se ataca organizado, até para estar organizado no momento da perda da bola e fazer uma pressão alta ou iniciar o seu processo de defesa e recuperação da bola mesmo com linhas mais baixas. O Flamengo, mais uma vez, teve Everton Ribeiro e Gabigol convocados. A convocação do senhor Tite Adenor, né, o Adenor, às 11 horas da manhã, convocou os 2 jogadores. Mais uma vez, também convocou o Everton, goleiro do Palmeiras. E o outro time brasileiro que teve jogador convocado foi o Atlético Mineiro, com o Guilherme Arana na lateral. Os demais times, as demais seleções também tiveram suas convocações. O Arrascaeta foi convocado, o Isla foi convocado. Tiveram alguns outros jogadores das 2 seleções também convocados, né?
como o Paraguai, que levou o Júnior Alonso e tudo mais. Mas, assim, me estranhou é o seguinte, ô Rafael. Atlético Mineiro não quer adiamento de jogos e cobra que seleção não convoque jogadores do Brasileirão. Ué? Me explica isso. Até outro dia, porque eles não estavam tendo convocados o Flamengo. Aí agora, que está tendo alguns jogadores convocados, aí agora não pode ter, que eles vão ser prejudicados porque são os líderes do Brasileirão. Agora ardeu no cu deles, né? É engraçado, né? Como a pimenta no cu dos outros é refresco. Eu acho impressionante uma porra dessa. Então, o Atlético protestou, eles querem que se continue a jogar, mas sem convocados brasileiros. Montar uma seleção só estrangeira. Exato. Cara, é sempre alguém vai tentar achar uma razão nobre, né? Isonomia, não sei o quê, mas é cada um pensando no seu, né? Eles sabem que eles estão vivendo um bom momento, querem levar esse campeonato aí para frente o mais rápido possível, mas como a CBF diz, né? Manter o equilíbrio técnico do campeonato. Não são só os jogadores da seleção brasileira, né? O Arrascaeta não vai para a seleção brasileira, não, cara. O Isla não vai para... Até gente deles, cara. Eu acho que Savarino é jogador de seleção, Vargas, Alonso, zagueiro. Tem acho muita que gente. O zagueiro do Palmeiras também foi convocado. O Gomes, Gustavo né? Gomes e Alonso, pois é. Então, acho até uma pena que eles se manifestem dessa forma, porque eu acho que é praticamente uma unanimidade que num campeonato realmente sério, organizado pela CBF, os jogos parem na data FIFA. Cara, eu sinceramente vejo poucas vozes discordando disso. Ou você joga pela seleção ou você joga pelos seus campeonatos locais. Não só pela questão do equilíbrio técnico da competição, mas também para que a CBF comece a valorizar a sua própria competição. O jogador do Flamengo é absolvido e pode participar do jogo contra o Atlético Paranaense. Estamos falando do Isla, né? O STJD absolveu aí o Isla, é a notícia que saiu hoje, então pode ser utilizado por Renato Gaúcho contra o Atlético Paranaense. É uma boa notícia pela absolvição do jogador, mas também é aquele ponto, né? Talvez não faria tanta falta, vamos dizer assim, né? Visto que o Mateuzinho está aí dando conta do recado e pode ser também utilizado para a vaga na Copa do Brasil, né? De qualquer forma, tá aí, né? Absolvido, essa é a notícia. Quais são as datas mesmo? Eu acho que o segundo jogo é 27, né? No Maracanã. E o primeiro jogo, 21, se não me engano, certo? Putz, não tô lembrado, cara. Só para também corroborar, a gente não falou, né? Porque foi no dia do pré e do pós. Para quem não sabe, o Flamengo decide a semifinal em casa. Então, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo dentro de casa, tá, rapaziada? E a gente conta com o Isla aí, que é uma boa notícia, né, Rafael? 22 e 27, o Paulo Roberto mandou aqui. Obrigado, Paulo. Eu peguei aqui dia 20 de outubro e 27. Então é 20 e 27. 20 de outubro é quarta e quarta. Faz mais sentido, né? Quarta e quarta. Mas 20 não sei. E 27, ele corrigiu aqui. Obrigado. 20 e 27. Beleza. Bom, vamos lá. O Isla, né? Eu até fui surpreendido pelo Cleitinho aí antes da live, eu não sabia que o Isla estava sendo julgado. Uma falta besta de jogo, né, cara? Uma falta de segundo amarelo, sem violência, foi um puxão. Uma falta que só foi expulsão porque o jogador estava perto do gol. Então, eu fiquei surpreso que ele estava sendo julgado. Para falar a verdade, eu nem sabia, não sei. Confesso que eu nem sei se é obrigatório que toda expulsão tenha que gerar um julgamento perante a justiça desportiva. Mas é importante, cara. Eu sou um daqueles que, apesar de toda a situação pessoal que o Isla vive, e de eu achar que a gente tem que apoiar os nossos jogadores,
E apesar do bom primeiro tempo que ele fez contra o Barcelona, eu não gostaria de ver o Isla como titular desse time do Flamengo. Não só no jogo contra o América, mas na sequência aí que vem pela frente. Eu acho que a gente tem um jogador jogando melhor. Mas é lógico, cara, que para mim é importantíssimo o treinador ter o seu plantel completo, ter todos os jogadores aí à disposição, até porque, como ele mesmo fala, e o Cleitinho lembrou hoje, o campeonato é longo e a gente vai precisar de todo mundo. Mas eu confesso que seria até engraçado ver o Isla punido de alguma forma. Eu cheguei até a olhar o artigo, jogada hostil ou desleal. Aí a gente imagina uma jogada violenta, né? E realmente não foi isso que aconteceu. Mas com certeza é uma boa notícia e é importante a gente ter todo mundo, né, Cleitinho? Daniel Alves, que vinha sendo especulado, né, no Flamengo, muita gente falando da possibilidade dele pintar no Flamengo aí. Outras equipes, como o próprio Fluminense, também tentaram um jogador, eu não entendo isso. O time está ferrado financeiramente, está vendendo, não paga nem o Maracanã. Aí os caras vão lá e querem contratar Daniel Alves. Ele recusou e publicou na sua rede social, no Instagram, falando que vem comunicar que optou por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Que ele veio ao Brasil com o sonho de criança e ele foi realizado, de ser campeão pelo São Paulo, que é o clube que ele torce, e isso não tem preço. Então, assim, para aqueles que sonhavam com o Daniel Alves, ele optou por não atuar mais. Eu até falei isso na live lá no meu canal ontem, lá na Twitch, o Clay Torcedor. Falei que eram 4 as opções do Daniel Alves. Ou ele não ia jogar mais por nenhum time até o final do ano, ou ele ia jogar por 3 clubes apenas no Brasil: Atlético, Flamengo ou Palmeiras. Tirando esses 3, ele não jogaria por nenhum. Fato é que agora não vem Daniel Alves mais, e eu quero saber se para você foi bom ou ruim, Rafael. Tu concorda, não concorda? Qual foi? Olha, primeiro eu tô aqui, eu abri aqui a declaração do Daniel Alves, né? Falando sobre valores, hombridade. Eu tô aqui com... É impressionante, cara, eu falei isso aqui, isso até foi pro Cortes, né? O Daniel Alves, ele tem uma tendência a supervalorizar rigorosamente tudo que ele faz. E ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma autoavaliação. Ele falar em nobreza, em hombridade e tal, quando ele estava falando de um simples aceitação ou não de uma proposta de um clube. Às vezes parece que para o Daniel Alves tudo que ele faz é heróico, tudo que ele faz é incrível. Cara, eu não sei, eu posso estar interpretando errado o que ele quis dizer, mas às vezes parece até o Daniel Alves até um pouco alienado, assim, do mundo, sabe? Ele não consegue perceber que o que aconteceu não teve nada a ver com a descrição que ele fez. E aí falar que não é por dinheiro, e até ontem o cara estava negociando com o Fluminense, chegou a fazer contraproposta financeira, mas não é por dinheiro. Cara, eu não sei, eu acho até triste quando uma pessoa não consegue também dimensionar as coisas que acontecem com ela, apesar da grande carreira que ele teve, cara, ele tem que se orgulhar muito do jogador que ele é e da carreira que ele teve, mas ele tem que saber a hora de botar o pé no chão. Agora, Daniel Alves no Flamengo, né? A gente fez tantas projeções, agora a gente precisa saber o que a gente perdeu. Eu sempre coloquei aqui que eu achava o Daniel Alves mais lateral que todo mundo que estava no Flamengo. Tá? Mesmo hoje. Ele é de 83, né? O Daniel Alves ele está com 38 anos, mesmo sabendo que é um cara que tem uma idade avançada, sobretudo para jogar de lateral. Mas eu acho que ele viria e seria o melhor da posição. Mas eu acho que ele também viria a um custo muito alto, que eu não sei se o Flamengo está em condições de pagar nesse momento. Imagino que o Davi Luiz tenha, de certa forma, comprometido um pouco as finanças do Flamengo. Comprometido, assim, tenha ocupado um espaço no planejamento financeiro do Flamengo.
também chegou o Kennedy, também chegou o Andréas. Então, eu acho que talvez o Flamengo não tenha feito uma proposta, não tenho notícia do Flamengo fazendo proposta, ou se fez, não fez uma proposta tão agressiva a ponto de seduzir o Daniel Alves, é porque o Flamengo soube que não tinha condição.